Olá, vamos iniciar agora mais uma aula de língua portuguesa. Nosso tema de hoje serão os verbos. E quem está falando com vocês é a professora Joyce Saldanha. O que são verbos? Os verbos são uma classe de palavras responsáveis por expressar uma ação, um estado, um desejo ou um acontecimento, ou até um fenômeno natural. Por isso, essa classe é fundamental para a nossa comunicação. Conhecer e entender o uso dos verbos é muito importante para escrevermos bem e falarmos corretamente. Os verbos podem expressar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Como exemplo de verbos de ação, nós temos os verbos pensar, dividir, lutar, almoçar, nascer e acreditar. Na frase vamos dividir o lanche, a palavra dividir é um verbo de ação. Como exemplo de verbos de estado, nós temos os verbos ser, estar, ficar, continuar e parecer. Os verbos de estado, ao contrário dos verbos de ação, não indicam coisas que estão acontecendo, mas sim características da situação da pessoa da frase. Por exemplo, na frase, meus filhos são felizes. São é um verbo, está falando como que são os filhos. Como exemplo de verbos de fenômeno da natureza, nós podemos falar chover, nevar, ventar e trovejar. Na frase, ontem choveu muito forte, o verbo choveu está indicando um acontecimento que foi um fenômeno da natureza. Os verbos podem se flexionar quanto? Antes da gente continuar, quero explicar para você o que significa flexionar. Os verbos, eles têm a capacidade de se modificar para encaixarem numa frase. Eles vão se modificando para expressar tudo o que contém neles, todas as informações. Então, eu posso falar que flexionar é o mesmo que se modificar. Nós poderemos dizer, então, que os verbos podem se modificar quanto? O tempo. Então, os verbos podem ser verbos no presente, futuro e pretérito. Existem outros tempos verbais também, mas primeiro a gente conhece esses três para depois dificultar um pouquinho mais. Os verbos também podem se flexionar quanto ao modo. E aí nós temos o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Esses modos, mais para frente, nós vamos estudar com bastante calma. Eles podem se flexionar quanto ao número, e esse daqui a gente já conhece, singular e plural. E eles também podem se flexionar ou se modificar quanto à pessoa. E aqui a gente vai falar das pessoas que estão falando na nossa frase. Nós temos a primeira, a segunda e a terceira pessoas. Essas pessoas depois nós também vamos estudar com bastante calma. Por que estudamos os verbos? Os verbos são fundamentais em nossa linguagem, seja quando escrevemos ou quando falamos. Os verbos estão sempre lá. Toda vez que você vai contar para alguém algo que você fez ou como você está se sentindo, os verbos sempre estão lá. Então, é fundamental que nós conheçamos eles. Entender e saber utilizar corretamente os verbos é fundamental para que possamos nos comunicar bem. E não se esqueça, uma das melhores formas de aprender a escrever corretamente é praticando bastante a leitura. Quanto mais você lê, mais você aprende. Assim encerramos essa aula. Até o nosso próximo encontro. Abraços da professora Joyce.